Olá, eu estou novamente aqui no canal e eu quero pedir a sua atenção, que você assista esse vídeo até o final. Eu vou ler um texto na visão de um médico sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito profundo, Eu vou tentar me segurar o máximo possível, porque é muito difícil, a gente perceber o quanto Jesus sofreu naquela cruz por nós. Nós estamos acostumados a olhar, e muitas vezes, imagens, do nosso Senhor Jesus crucificado, com seu corpo limpo, mas um texto de Isaías 53, que eu vou ler também no final, também nos dá uma parcial ideia do que Jesus sofreu por nós. Então eu peço assim que você assista até o final e que você também se inscreva no canal e também compartilhe, para alcançar o maior número de pessoas possível. Esse texto, ele foi tirado da internet com algumas modificações e eu quero compartilhar com você. Os estudos médicos que procuram explicar a causa da morte de Jesus Cristo têm o apoio dos conhecimentos da fisiopatologia, que é o estudo de alterações funcionais do corpo que ocorrem em resposta à doença ou lesão do paciente traumatizado, e pode-se chegar a inferir as mudanças fisiológicas padecidas por Jesus Cristo durante a sua paixão e morte. Os relatos bíblicos da crucificação descritos através dos evangelhos e a documentação científica a respeito descrevem que padeceu e sofreu o mais cruel dos castigos, o mais desumano e inclemente dos tratamentos que pode receber um ser humano. Descobrimentos arqueológicos relacionados com as práticas romanas da crucificação oferecem informação valiosa que dá verdadeira força histórica à figura de Jesus e à sua presença real na história do homem. Historicamente, este acontecimento se inicia durante a celebração da Páscoa judaica. No jardim do Getsemane, os escritores sagrados descrevem a oração com enérgicas expressões. O que foi vivido por Jesus antes de ser aprisionado é citado como uma mescla inexprimível de tristeza, de espanto e agonia. Isso expressa uma pena moral que chegou ao maior grau de sua intensidade. Foi tal grau de sofrimento moral que apresentou com manifestação somática física, suor de sangue, hematidrose, quando em agonia orou intensamente. No Evangelho de Lucas 22, no versículo 44. Suor de sangue que lhe cobriu todo o corpo e correu em grossas gotas até a terra. Trata-se do caso incomum da prática médica quando se apresenta esta associação a desordens sanguíneas. Fisiologicamente, é devida à congestão vascular capilar e hemorragias nas glândulas sudoríparas. A pele se torna frágil e tenra. Depois dessa primeira situação ocasionada pela angústia intensa, é submetida a um jejum que durará toda a noite durante o julgamento e persistirá até a sua crucificação. A flagelação era uma preliminar legal para toda execução humana. Despiam a parte superior do corpo da vítima e amarravam-na em um pilar pouco elevado, com as costas encurvadas, de modo que ao descarregar os golpes sobre ela, nada perdessem de sua força, e golpeavam sem compaixão e sem misericórdia alguma. O instrumento usual era um açoite curto, o flagelo, com várias cordas ou correias de couro, às quais se atavam 12 pequenas bolas de ferro e 12 pedacinhos de ossos de animais a vários intervalos.
Quando os soldados açoitavam repetidamente e com todas as suas forças as costas de sua vítima, as bolas de ferro causavam profundas contusões e hematomas, e as cordas de couro com os ossos rasgavam a pele e o tecido celular subcutâneo. Ao continuar os açoites, as lacerações cortavam até os músculos, produzindo tiras sangrentas de carne rasgada. Criavam-se condições para produzir perda importante de líquidos, sangue e plasma. Deve-se ter conta que a hematidrose tinha deixado a pele de Jesus muito sensível. Segundo os estudos teológicos, Jesus levou 39 chicotadas, pois naquela época a lei judaica permitia aos soldados darem 40 chicotadas. Eles davam uma a menos, pois se desse uma chicotada a mais, estavam sujeitos a sofrer o juízo de Deus. Depois da flagelação, os soldados estavam acostumados a fazer gozações humilhantes com suas vítimas. Por isso foi colocada sobre a cabeça de Jesus, como emblema irônico de sua realeza, uma coroa de espinhos. Na Palestina, abundavam os arbustos espinhosos, que puderam servir para este fim, e utilizou-se o Sísifus, ou o zaifo, chamado Spina Christi, de espinhos agudos, longos e curvos. Além disso, foi colocada uma túnica sobre os seus ombros, um velho manto de soldado, que fazia as vezes da púrpura, como se revestiam os reis, camede escarlate. O suplício da cruz é de origem oriental e foi recebido dos persas, assírios e caldeus pelos gregos, egípcios e romanos. A cruz imissa é a chamada cruz latina que todos conhecemos. Obrigou-se Jesus, como era de costume, carregar a cruz desde o poste da flagelação até o lugar da crucificação. A cruz pesava mais de 300 libras, 136 quilogramas. Somente o patíbulo, que pesava entre 75 e 125 libras, foi colocado sobre sua nuca e se balançava sobre os seus dois ombros, já dilacerados. Com esgotamento extremo e debilitado, teve que caminhar com um pouco mais de meio quilômetro, 600 metros mais ou menos, para chegar ao lugar do suplício. O nome em aramaico é Gólgota, equivalente em hebreu a Gulgolat, que significa lugar da caveira. Já era uma protuberância rochosa que teria certa semelhança com o crânio humano. Hoje se chama, pela tradução latina, Calvário. Antes de começar o suplício da crucificação, era costume dar uma bebida narcótica, vinho com mirra e incenso, aos condenados, com o fim de mitigar um pouco de suas dores. Quando apresentaram essa bebida a Jesus, ele não quis bebê-la. O que poderia mitigar uma dor moral e física tão intensa quando seu corpo, todo policontundido, só esperava enfrentar o seu último suplício sem alívio algum, com pleno domínio de si mesmo, com os braços estendidos, mas não tensos, os pulsos eram cravados no patíbulo e desta forma os pregos de 1 centímetro de diâmetro em sua cabeça e de 13 a 18 centímetros de comprimento eram provavelmente postos entre o cardio e os metacarpianos ou entre as duas fileiras dos ossos carpianos, ou seja, perto ou através do forte flexor reticulum e dos vários ligamentos intercarpais. Nesses lugares seguravam o corpo. Colocar os pregos nas mãos fazia com que se rasgasse facilmente, posto que não tinha suporte ósseo importante. A possibilidade de uma ferida, por ser dolorosa, foi grande, bem como a lesão dos vasos arteriais.
tributários da artéria radial ou cubital. O cravo penetrado destruía o nervo sensorial motor ou comprometia o nervo médio radial ou o nervo cubital. A afecção de qualquer destes nervos produziu tremenda descarga de dor em ambos os braços. O empalamento de vários ligamentos provocou fortes contrações das mãos. Os pés eram fixados à frente da estípede, pequena pirâmide truncada, por meio de um prego de ferro quadrado cravado através do primeiro ou do segundo espaço intertarsiano. O nervo profundo, o perônio e ramificações dos nervos médios e laterais da planta dos pés foram feridos. Os padecimentos físicos já tão violentos ao fincar os pregos em órgãos extremamente sensíveis e delicados faziam-se ainda mais intensos pelo peso do corpo suspensos pelos pregos e pela forçada imobilidade do paciente, pela intensa febre que sobrevinha, pela ardente sede produzida por esta febre e pelas convulsões e espasmos. O Dr. Barbet, médico cirurgião francês, conhecedor da anatomia humana, descreve os padecimentos morais do nosso Senhor Jesus Cristo, suportou durante sua horrorosa agonia. Quando uma multidão saciava seus olhos com o espetáculo daquela agonia, acompanhando todo tipo de ultraje que se encheram até o último momento. Tudo a ele era, digamos assim, um tormento em seus membros, em seu espírito, em seu coração e em sua alma. De todas as mortes, a da cruz era a mais desumana e suplício infame que no Império Romano se reservava aos escravos. Serve-lhe suplício. Lembrando aqui que em Jesus não foi achada culpa alguma. Depois das palavras do Getsemane, vêm as pronunciadas no Gólgota, que testemunham a profundidade, a única história do mundo. Meu Deus, por que me abandonaste? Suas palavras não são só a expressão daquele abandono, são palavras repetidas em oração que encontramos no Salmo 22. A interpretação patológica da morte de Jesus é importante ter em conta que foi uma pessoa politraumatizada, desde o momento da flagelação até a sua crucificação. O efeito principal da crucificação, além de tremenda dor que apresentava em seus braços e pernas, era a marca interferência com a respiração normal, particularmente na exalação. O peso do corpo pendurado para baixo e os braços e os ombros estendidos sentiam fixar os músculos intercostais em um estado de inalação, afetado por consequente a exalação passiva. Desta maneira, a exalação era principalmente diafragmática e a respiração muito leve. Esta forma de respiração não era suficiente, logo produziria a retenção de CO2, a hipercapnia. Para poder respirar e ganhar ar, Jesus tinha que apoiar os seus pés e tentar flexionar os seus braços e depois deixar-se desabar para que a exalação ocorresse. Mas ao deixar-se desabar, produziria igualmente uma série de dores em todo o seu corpo. O desenvolvimento de câimbras musculares ou contraturas tetânicas devido à fadiga, a hipercapnia, que é a presença de dose excessiva de dióxido de carbono no sangue, causada pela dificuldade de respirar, afetaram ainda mais a respiração. Uma exalação adequada requeriria que se erguesse o corpo, empurrando para cima com os pés e flexionando os cotovelos, endireitando os ombros. Essa manobra colocaria o peso total do corpo nos tarsais, que causaria tremenda dor. Mas ainda a flexão dos cotovelos
causaria a rotação dos pulsos em torno dos pregos de ferro e provocaria enorme dor ainda nos nervos lacerados. Ao levantar do corpo, rasparia dolorosamente as costas contra a trave. Com o resultado disso, cada esforço de respiração se tornaria agonizante e fatigante. Eventualmente, levaria à asfixia e, finalmente, ao seu falecimento. Era costume dos romanos os corpos dos crucificados permanecerem longas horas pendentes na cruz, às vezes até que entrassem em putrefação ou as feras e as aves de rapina os devorassem. Portanto, antes que Jesus morresse, os príncipes dos sacerdotes e os seus colegas do Sinédrio pediram a Pilatos que, segundo o costume romano, mandasse dar fim aos justiçados, fazendo com que lhes quebrassem suas pernas a golpes. Esta bárbara operação se chamava em latim crurifrágio. As pernas dos ladrões foram quebradas, mas ao chegar a Jesus e observar que já estava morto, deixaram de golpeá-lo, cumprindo a palavra que nenhum dos seus ossos seria quebrado. João 19:36. Mas um dos soldados, para maior segurança, que dar-lhe o que chamava golpe de misericórdia, e transpassou-lhe o peito com uma lança. Neste sangue, nesta água que saíram do flanco, os médicos concluíram que o pericárdio, saco membranoso que envolve o coração, deve ter sido alcançado pela lança, ou que se pode ocasionar a perfuração do ventrículo direito, ou talvez havia um hemopericárdio pós-traumático, ou representava um fluido de pleura, e o pericárdio de onde teria procedido a infusão de sangue. Com esta análise, aproximamo-nos mais da causa real de sua morte. As mudanças sofridas na humanidade de Jesus Cristo foram vistas à luz da medicina, com o fim de encontrar realmente o caráter humano em um homem que é chamado Filho de Deus e que voluntariamente aceitou este suplício, convencido do efeito redentor e salvador para os que criam nele e em seu evangelho. Ele morreu por mim e por você. Isaías 53:2, ele diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi por mim e foi por você que Jesus morreu. E hoje ele vive, ele ressuscitou e ele está à direita de Deus Pai. E ele é o Rei que vai voltar para buscar sua noiva.